Ai, meu Deus. Tururu. Começamos! Bom dia, minha linda flor do dia. Bom dia, meus queridos de plantão. Gente, a Denise não pôde vir hoje. Hoje quem veio é a tia D. E parece que tem alguém dividindo a tela comigo. Gente, eu estou assim... eu acho que eu preciso de trocar a lente dos óculos. Parece que tem um lado rosa e um lado azulado. Eu não tô... Alguém poderia me ajudar e Embora me enxugar o que estejamos, está acontecendo? embora estejamos na chuva, né? Apresentando-me o céu azul. Ó, que maravilha! Ó, trocadilho. Que coisa boa. Mas peraí, como é que você está invadindo a minha live desse jeito? Eu não estou entendendo. Como assim? Até parece que a gente está em ritmo de festa. Então, é que nesse mês maravilhoso, é o mês das criancinhas, né? Então a gente tá preparando alguma coisa interessante aí. Tia D, faz tempo que eu não te vejo. É verdade, a tia D anda assim meio sumidinha. Mas peraí, gente, como é que as pessoas elas invadem a minha live? Gente, bom dia, vocês estão chegando. A gente está num programa novo aqui. Eu ainda estou aprendendo. Então, vocês, muita calma aí nos comentários, porque eu não estou conseguindo ter muito acesso ainda. Mas, gente, hoje é uma live muito especial. Hoje é sexta-feira, segunda-feira, dia 12 de outubro, Dia das Crianças. E eu não poderia, gente, fazer essa live sem convidar essa figura. Não, essa figura. Eita! Agora você tem que fazer assim, né? Para você definir o Tem lado. que fazer o contrário, porque, enfim, eu não sei o que acontece, a tela ela é invertida, então eu tenho que fazer assim. Gente, é com muita honra, senhoras e senhores, que rufem os tambores. Com vocês, uma das figuras mais conhecidas do Brasil. Será? Uma das, Ô, louco! uma das Ô, figuras estou nesse mais porte. uma das figuras mais azuladas do Brasil. Gente, Azul! eu tenho a honra de ter comigo hoje. Eu não sei porque está Alex Rangel aqui embaixo, porque essa figura é o maestro. Gente, eu preciso que ele se apresente, porque, gente, olha esse figurino logo antes das 8h30 da manhã. Olha esse look todo. Bom dia, maestro Céu Azul! Oh, bom dia, minha querida tia D. Na verdade, eu estou homenageando o meu criador, Alex Rangel, por isso que o nome aí embaixo está Alex Rangel. Mas é o maestro Céu Azul, queridão, bonitão, divertido, que faz as entradas, saídas. Na verdade, nós fizemos 14 anos agora, dia 28 de setembro, então a gente está muito feliz com tudo isso. Então eu estou me vendo nessa tecnologia diferente, porque maestro né, só vive com violino, piano, essas coisas. Mexer com tecnologia está sendo diferente para mim, eu estou gostando, Gente, você sabe que hoje, agora que eu me lembrei, hoje é uma data muito especial para mim, você acredita? Sério? É uma data. Ah, Agora que você comentou que eu me lembrei. Exatamente hoje é dia 9, não é? Dia 9. hoje é dia 9. Exatamente hoje, dia 9 de outubro, foi o dia em que nasceu a palhacinha Lili. Sabe quanto tempo faz isso? Deixa eu deixa pra lá. Uns 40? Opa, é. Peraí, também não precisa apelar. Quer ver? Foi no ano de 2008, 2018, 12 anos. Gente, eu tô fazendo hoje 12, quer dizer, eu não, né? A palhacinha Lili faz 12 anos e eu devo estar fazendo mais ou menos uns 7 anos, porque não, na verdade eu estou fazendo 8, porque foi no mês das crianças, eu estava olha só, eu estou grávida do Israel hoje, eu estava grávida do Samuel, quando surgiu a Tia D, que eu fui fazer um evento, eram 15 dias no shopping seguidos, e eu não tinha condições de me vestir de palhacinha todos os dias, e aí foi onde surgiu a Tia D, esse personagem assim alternativo. Então, gente, a palhacinha Lili hoje está completando 12 anos, e a Tia D está completando 8 anos. Uau, que bacana, meu.
Você viu que tem até Uau. acessório, né? Você acha que é assim de qualquer jeito? Não, meu querido, a gente que é menina, a gente cheia dos balangudando. Mas vamos lá, Alex, me ajuda aqui. Você Eu percebi. Você que é o autor aqui desse programa novo, como é que eu faço para ver os comentários? Me ajuda aí. Tá escrito comentos aí. Tem uma linha escrito comentos. Sim. Clica nele. Ai, meu Deus, gente, eu tô Aparece. aprendendo. Aí vai aparecendo os Gente, comentários que as... não apareceu os comentários ainda. Peraí, deixa eu tentar ver aqui de novo. Peraí, comentes de novo. Não, ele aparece. Gente, é tudo escrito em inglês. Mas é bom que você tá se divertindo, poxa vida. Olha que legal, meu. Eu tô me divertindo aqui, você acredita? 5 Será minutos! É porque é de bom dia, né? O povo tá acordando agora, né? Então, mas eu não. Gente, eu não tô conseguindo ver os comentários. Só que sabe o que você faz? Se você quiser, para ver se você consegue ver os comentários, você pode diminuir a aba e entrar no Facebook. Vai aparecer. Porque você já tá fazendo a live, já tá aparecendo o seu rosto. Aparecendo nós Então, aqui. gente, deixa só a gente se organizar aqui, que a gente vai fazer. O Alex, ele sugeriu que a gente fizesse fora do Facebook para a gente testar esse programa novo. Eu E gosto aí, muito e é fácil. olha olha que legal. Eu entrei aqui no. Aí, ó. Tá legal aí? É só que aí fica eu falando de novo. Então, eu quero dar bom dia. Eu vi que a minha irmã entrou, a Bruninha Cavalcante, minha mãe. Gente, desculpa, todo mundo que está entrando, eu não estou conseguindo ver aqui, mas depois eu mando aí um oi. Sejam muito bem-vindos a esse Pão da Manhã muito especial. Esse Pão da Manhã, Dia das Crianças. Eu também tenho uma convidada que me mandou. Eu posso falar? Eu posso falar quem é? Não, melhor não, né, Alex? Divulgar aquela moça lá Não, pode dubla. falar, pode falar, pode falar. Ela gosta dessas coisas. É que agora ela tá entrando em gravação agora, mas ela tava aqui. Então, ela estava Pode falar. assistindo a gente até agora, a gente vendo essas palhaçadas do Alex. Qual que é o nome dela mesmo? Cecília Catarina? Lemes. Cecília Cecília Lemes. Lemes. Gente, a Cecília estava aqui, ela é a dubladora, ela é a voz da Chiquinha. Aí eu falei para Alex, é bom ela entrar, que ela vai ver que eu sou a versão Chiquinha Penélope. Bacana. Mas vamos lá, então. A gente já está com 8 minutos aí de live. Vamos para o que interessa. Hoje nós vamos abordar. Gente, eu fico confusa porque essa câmera é invertida. Hoje nós vamos abordar. Eu trouxe o Alex aqui, gente. Na verdade, faz muito tempo que eu quero trazer o Alex. É que, na verdade, a gente estava E em tentando breve, novo achar. visual. É verdade. A gente estava tentando encaixar, assim, um motivo, porque eu não queria que ele viesse de Alex. Eu queria que ele viesse assim, gente, todo Colors. E a gente foi perfeito. Essa semana ele apareceu e a gente se organizou para Né? isso. Então, não, eu cobrei. Diferente. Cobrei. não, era um momento perfeito, Alex. Era um momento perfeito, porque agora continuou. Olha só que legal. Nós ficamos assim, tipo, nós ficamos. Eu tô perdida. Nós ficamos assim, ó, tipo, meninos e meninas, a gente tá meio que representando o lado azul e o lado rosa. É o céu Passa ou azul e o repassa. céu rosa. Então vamos lá. Alex, a gente aproveitando aí todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu estou aqui no Facebook trazendo uma reflexão para as pessoas, né? Eu falo que eu não imponho nada, eu só compartilho a palavra de Deus. E eu louvo a Deus porque muitas pessoas têm sido muito edificadas, eu recebo muitos testemunhos, muitas histórias de pessoas que têm sido abençoadas, edificadas, e pessoas que estão aprendendo, né? Eu até ensinei, até a gente pode fazer no final dessa live de novo, da gente cantar a musiquinha dos livros da Bíblia, porque eu sei que vai ter crianças que vão assistir essa live hoje, para que eles aprendam, né?
A ideia é a gente estar ensinando os princípios bíblicos. Nós não falamos de religião, mas nós falamos da Bíblia de Jesus. E eu trouxe você porque você hoje é uma referência, você já trabalha com esse público infantil há muitos anos. Você está há quantos anos que você falou? 18 anos? 18 anos, mas com os Ministros do Riso são 14. Uau! Então 14. Você tem muito tempo aí. Mas, ó, antes da gente entrar, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, o que o Maestro do Riso, o que a sua equipe, o que vocês fazem? Bom, os Ministros do Riso nasceu em 2006, na Igreja Mensagem do Amor de Deus. Um dos irmãos lá caiu da laje e, infelizmente, ele acabou tendo um coágulo no cérebro. E aí eu fui visitá-lo ali no Hospital Regional de Osasco. Quando eu cheguei lá, eu me comovi, compadeci com o voluntariado, né, das pessoas que estavam ali para ajudar os enfermos da UTI e os familiares. Porque quando uma pessoa está enferma no hospital, não é só ela que sofre, é os familiares que estão ali sem dormir, às vezes sem vontade de comer, às vezes com a expectativa muitas vezes a expectativa negativa, porque todo mundo que vai para o hospital e fica internado já pensa besteira, já pensa, né, não é só o hipocondríaco que tem medo de coisas ruins, né? São as pessoas comuns têm esse medo de estar lá e falar assim, vai vir notícia ruim. Passou de um dia, meu Deus do céu, tá complicado. Não vai voltar mais. Tem pessoas até que quando entram no hospital já se despedem da família inteira, né? E a gente teve muitos casos, eu vi muitos casos nesse estilo também, nessa época do Covid. E aí eu me compadeci e falei, cara, eu quero ser voluntário, mas eu não tinha em mente criar um grupo, né? Porque eu já fazia o trabalho social, mas não tinha a caracterização, não tinha nada disso. E aí lá vai eu perguntar na ouvidoria do hospital como é que eu poderia fazer para visitar. E naquela época, né, diácono de igreja e tal, você tem a carteirinha de membro, e aí a menina falou assim, olha, você pode até fazer aqui se você fosse da região de Osasco. Como você é de Carapicuíba, vá no hospital de Carapicuíba. Cheguei no hospital de Carapicuíba, olha que coisa louca, cheguei no hospital de Carapicuíba, perguntei para a menina falou assim para mim, infelizmente, visita religiosa está proibida, porque tem alguns irmãos que extrapolam, falam não sei o que lá. Eu falei assim, mas não é visita religiosa, eu quero ser voluntário. Aí ela falou assim, você tem um grupo de palhaço? Eu falei, tenho. Eu não tinha. Aí ela falou assim, quantos? Aí eu, 8. Ela falou assim, tem como você... Isso era numa quarta-feira. Ela falou assim, tem como você vir na terça com o release do grupo para ver se você é aprovado para poder fazer esse trabalho? Eu falei, tem. Isso era quarta-feira. Na quinta-feira, no culto da noite, o que eu fiz? Cacei uma pastora que fizesse costura relâmpago para mim. Achei a pastora Cida. Ai. Peguei um desenho qualquer que eu tinha guardado desde 1996, o Maestro Céu Azul. Fui lá, peguei aquele desenho, mostrei para ela, falei assim, tem como você costurar para mim? Ela falou assim, tem. Daqui a um mês você pega. Eu falei, não, pastora, você não tá entendendo, eu preciso para domingo. Ela, como assim para domingo? Eu falei, eu tenho um trabalho social para fazer. E nisso eu comecei a acolher pessoas de dentro do ministério, né, para poder fazer esse trabalho comigo. E eu juntei 7 pessoas, comigo 8. Então, até minha irmã vai estar assistindo essa live aqui. Quando foi marcado de estar lá, a gente foi aprovado, mas já queriam que a gente entrasse na brinquedoteca. E eu marquei com todo mundo. Adivinha quantas pessoas apareceram para esse trabalho social? Chuta. Ai, não faço nem ideia. Uma. Eu. Só eu. Aí, eu tava numa mescla de fúria e de fazer a obra. Então pensa você no banheiro se caracterizando, passando a maquiagem, colocando tudo bonitinho. Entra um médico e fala assim, lindo o seu trabalho. Eu falei, caramba, o cara nunca viu eu trabalhar, tô a primeira vez no hospital, o cara fala que é lindo o meu trabalho. Não, ali eu comecei a entender. Sim, mas ali eu já comecei a entender a magia do figurino. O lúdico, aquilo que a gente estava falando na sua lojinha. O lúdico. Não interessa se é para A, para B ou para C. Os heróis, que nem eu tenho muitos amigos cosplayers. O lúdico faz a diferença. Não adianta, quebra tudo quanto é tipo de barreira. Beleza, ótimo. Saí de lá, uma médica gritou, ai meu Deus, posso te dar um abraço? Eu falei, ai.
me deu abraço. Mas ainda assim, eu tava na fúria. Sabe aquela fúria? Ainda assim, estava na fúria. Abracei a médica, minha irmã falou, você é louco. Fiz uma maquiagem qualquer, tinha um cabelo azul. Lógico que o maestro tem o cabelo azul, mas agora é natural. Então esse daqui tá preto porque eu tingi durante a semana, mas em breve vai estar azulzão. E aí, beleza, fui lá para cima. Quando eu saí do elevador, ali eu deixei de ser o Alex Rangel e me tornei o maestro Céu Azul. Porque até então eu estava pensando em criar uma voz, criar um estilo. Hoje o maestro é diferente do Alex. É diferente do Alex. Mas antigamente, não. O maestro era outra pessoa, sabe? Era tipo assim, eu queria criar uma atmosfera. Quando eu entrei como eu mesmo. Só que o meu eu mesmo caracterizado é diferente do Alex. E é muito legal isso. Eu não crio, ele sobressai, né? É uma coisa linda. Então tá sendo algo assim, fantástico para mim. Quando eu entrei, aí eu vi ali um menininho de braço quebrado que puxava o braço da mãe dele assim e apontou para mim. Aí ali eu ouvi, esse é o seu trabalho, cara. Você não pode parar. Entraram milhares de pessoas no grupo, mais de 20, 30, 40. Hoje, nós somos em 25. Nós já fomos em 100, né? Nem todo mundo está na mesma vibe, nem todo mundo está na mesma correria, mas a ideia inicial ainda está. Eu vivo Ministros do Riso. São 24 horas do dia pensando em produzir coisas para Ministros do Riso. Lançamos mais de 25, eu lancei 25 livros, até o fim do ano eu lanço 50. Estou produzindo arte para mudar o mundo. Então o objetivo da gente hoje é produzir arte para mudar o mundo, mexendo com cultura, cidadania, educação e inclusão social. Apresentando a todos o amor, acima de todas as coisas, como fonte principal. Nós sabemos que Deus é amor, que Jesus é amor, mas muita gente tem dificuldade de engolir a palavra, ou até mesmo engolir o nome por si só. Mas a manifestação do amor, não. Todo mundo abraça. Então esse é o nosso objetivo. Uau! Meu Deus. Não, e você falou uma coisa e é verdade. Quando eu comecei também, eu comecei no susto de palhacinha e eu descobri isso, essa magia do lúdico, das crianças ficarem apaixonadas. Quando eu tô de palhacinha, Lili, eu uso, né, uma peruca cor-de-rosa. E aí eu me lembro de quantas vezes as crianças, até a faixa etária dos 5 anos, eles acreditam que é real. Eles acreditam. Então, as crianças passavam a mão no meu cabelo e falavam, né? Ai, o seu cabelo é igualzinho da minha boneca, queria tocar em mim, passar a mão, não é? Quer passar a mão para ver se é de verdade. E eu não sei se... eu acho que faz muito parte daquilo que nós vivemos dentro da igreja. Eu desde muito cedo trabalhei com criança, então eu amo esse lado. Eu acho que a criança tem que ser criança, e é sobre isso que a gente quer falar aqui hoje também, né? Até os pais. Por isso que eu não uso cordão, você percebeu? Não entendi. O meu nariz não tem cordão, tá vendo? É verdade, Alex, não tem cordão. O que você faz? Deixa eu tentar ver o segredo aqui. Uma colinha, é uma colinha. Eu passo super bonder, depois na hora de tirar o nariz sai junto. É uma colinha básica que a gente usa de nariz mesmo. Muito legal. E aí, uma das coisas bacanas, até para a gente entender, uma coisa que eu percebo, Alex, nesse tempo, nessa geração, é que a gente vive uma vida tão corrida que os pais, eles estão exigindo das crianças que eles sejam mini adultos. A gente percebe até nas roupas que as crianças usam. As crianças não usam mais roupas de criança, né? Você vê os bebês não usam mais macacão, os bebês estão usando mini roupinhas de adulto. E, de repente, está exigindo muitas coisas. E a gente percebe que, até pela experiência que a gente tem de trabalhar com criança, a criança ela precisa ser criança. Ela precisa de gastar esse lado criativo. Eu me lembro uma vez que eu achei muito legal, tem uma amiga minha que é professora e diz que as crianças todas de 4 aninhos estavam na sala de TV, na escolinha, né? Isso já faz alguns anos. Estavam todos eles ali, e eu não sei que cargas d'água que tinha lançado, Jurassic Park, alguma coisa, e falaram, e eles comentaram, estava assistindo um desenho na escola,
E aí a criança comentou que tinha assistido na noite anterior, na casa dela com os pais, o filme dos dinossauros, né? E aí a criança falando para os outros dos dinossauros e tal. E aí nisso minha amiga, que é professora, perguntou, mas e aí? Você não ficou com medo dos dinossauros? Sabe qual foi a resposta da criança? Qual? Não, não, porque o vidro da televisão é grosso. Exatamente. É o lúdico. A mente dela, ela já deve ter perguntado isso pro pai, e o pai ludicamente desenvolveu, criou, falou aquilo para a criança e a criança absorveu. Porque hoje em dia nós vivemos num mundo politicamente correto. Tudo que você fala surte um efeito. Tem o lance dos direitos humanos, tem aquilo que você não pode falar porque agride uma criança. Mas nos anos 80, há 20, 30 anos atrás, era muito mais escrachado, mas tinha o moral da história, tinha a forma lúdica, que as crianças cresceram e nos tornaram quem? Nós que somos hoje. Pessoas cultas, pessoas que gostam de desenho, que gostam de séries, que gostam de filmes, e não mudou em nada, ninguém ficou malvado por isso. Eu acho que vai da educação familiar, né? Eu acho que você tem que ensinar o seu filho, você tem que mostrar para a criança o caminho do bem. Porque a Bíblia fala, né? Eu coloquei até um versículo aí no folhetinho sobre provérbios que fala: quando você instrui a criança, ou quando você instrui qualquer pessoa, por isso que a profissão de ser professor é algo maravilhoso, é algo fantástico. Quando você instrui uma pessoa no caminho correto, ou num curso, ou numa aula, ou no que ela quiser aprender, quando ela aprender aquilo, ela vai ter tanto prazer que quando ela for ensinar outra pessoa, você vai ser a referência dela. Você vai ser o ponto principal. Olha, eu aprendi isso com a minha mãe. Olha, eu aprendi isso com meu pai. Olha, eu não tenho mais meu pai e não tenho mais minha mãe. Mas com o meu pai, o que eu aprendi com meu pai? De não ficar de lado de nenhum lugar. Se dois amigos estiverem brigados, a minha missão é fazer com que eles, né, com que eles fiquem bem, né, um com o outro. E não simplesmente ouvir o problema de um, ouvir o problema de outro e tomar partido. Não, não é isso. A questão é outra, né? Muito mais embaixo. Quando você aprende, você instrui no caminho certo. E isso é bíblico, né? Sim, e esse texto que você falou, eu deixei ele separado, esse texto que o Alex falou, ele está em Provérbios 22, 6, que diz, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Em outra versão, diz, ensina a criança ou ensina o menino no caminho. Há uma diferença, uma distorção. Não é você ensinar a criança o caminho, mas é você ensinar no caminho. Quando você ensina o caminho, é você dizer assim, olha, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Quando você instrui no caminho, você fala para ela, olha, você pode fazer exatamente como eu estou fazendo, você pode me seguir. O que a nossa geração precisa é de adultos mais conscientes. Eu me lembro, Alex, que quando Samuel nasceu, o Samuelzinho, ele está com 7, ele faz 8 agora, e quando ele fizer 8, chega o Israel, né? Quando o Samuelzinho nasceu, eu descobri, eu venho de uma família que a gente nunca teve hábito de falar palavrões, a gente nunca teve hábito assim. Meu pai, ele sempre foi muito conservador. Mas eu percebi que o Samuel, ele não fazia o que eu falava, mas ele fazia exatamente o que eu fazia. E eu comecei a observar. Aí eu comecei a ver coisas em mim, nele, e eu falava assim, gente, nossa, isso é feio, tipo, não é legal. E aí eu comecei a me modelar, me repaginar em algumas atitudes, às vezes alguns jeitos, porque ele estava reproduzindo exatamente igualzinho a mim. Então, nós precisamos entender, a Bíblia fala, instrua a criança, pega a criança e conduz ela no caminho da verdade, igual quando o Alex citou a palavra fazer o bem, a gente precisa de gerar, nessa geraçãozinha que está vindo depois de nós, gente, o amor e a bondade, porque é uma criançada vingativa, é uma criançada que parece que já nasceu com os nervos à flor da pele, pais... né, pais que exigem que eles sejam mini-adultos, e a gente precisa entender que existe um tempo, eles estão numa fase de formação.
E essa formação depende de nós. E ontem, Alex, eu estava citando, e eu vou repetir de novo com você aqui, algo muito interessante. Lá em Gênesis, logo no comecinho, a gente vê que depois de Adão, tem lá a genealogia, em Gênesis capítulo 5, fala lá, né, a descendência, aí vai falando, fulano gerou fulano, que gerou ciclano, e tal, vai vir falando. E você vê que todo mundo entrou na vibe de só fazer filho, então vai fazendo filho, vai fazendo filho, vai fazendo filho. Mas, de repente, no versículo 28, diz assim, que aos 182 anos, Lameque gerou Noé. E quando Lameque gera Noé, ele abençoa Noé, e ele cita palavras sobre ele. Ele cita, filho, eu estou contextualizando, mas ele diz assim, você nos trará paz, você nos trará descanso. Né? Em outras palavras, ele estava dizendo assim, olha, você vai mudar a sua história, você vai revolucionar. E não precisa de dizer quem foi Noé. Então, ontem eu estava explicando, nós estávamos comentando a respeito desse papel. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que você pensa a respeito disso? Das autoridades, dos pais, às vezes os avós, eu não sei quem cuida, às vezes, das crianças, mas dessas autoridades começar a declarar palavras de destino para as crianças. Porque, às vezes, a gente fala tanto que eles são burros, que eles se tornam mesmo. A gente fala tanto que eles são lerdos, que eles se tornam. E se a gente começasse a declarar, e eu estava contando, né, ontem, que o Samuel, desde o dia que ele nasceu, eu já oro pela descendência dele, e eu oro pela futura esposa dele, né? Ele sabe que eu oro, eu sempre oro com ele, e ele... Por quê? Porque lá na frente, quando chegar a menina, ele vai olhar e vai falar assim, deixa eu ver, não é isso que a minha mãe orou, né? Uhum. E quando surgir a pessoa, ele vai falar assim, essa pessoa é exatamente o que a minha mãe orou a minha vida toda. Então, nós precisamos de não ter inveja ou ciúmes de achar que os nossos filhos vão ser melhores, porque eles têm que ser melhores, eles precisam ser melhores, né? Hoje nós somos melhores que os nossos pais, e os nossos filhos precisam ser melhores que nós. E aí, o que você, dentro do seu ministério, dentro daquilo que você faz, o que você pensa a respeito disso? Bom, primeiro, né, existem preceitos, né? Tudo se forma gatilho. Se você pensar pelo lado psicológico da psicologia, o lado da psicologia em si, tudo é gatilho, né? O que faz uma pessoa, uma criança, muitas vezes, se revoltar com a família? Às vezes, ela ser deixada de lado. Eu falo isso por mim. A minha sorte, digamos assim, é que eu sempre fui voltado à cultura, à educação, cidadania, na minha índole desde pequeno, porque eu assisti seriado, assisti filme, assisti desenho, que sempre tinha uma moral da história velada. Como você mesmo falou, a moral da história, ela não pode ser imposta, ela tem que ser velada. Então isso é o caminho correto, né? Às vezes o autor que escreve um livro, que escreve um texto, que faz um desenho, que faz uma arte, né? A gente até falou isso na sua loja. Jesus falava através de parábolas, ele contava histórias as quais hoje o ator e uma atriz interpreta. Então não é feio, não é ruim você criar uma parábola, ou criar uma história, ou criar um exemplo para que abra a dimensão do psicológico da pessoa e ela entenda, olha, é como se você comesse uma pizza. Você come uma pizza, se você comer demais, você vai enjoar, vai vomitar. É a mesma coisa você insistir em certa coisa. Sabe, você criar um comparativo, você faz com que a criança, a pessoa mude, né? Então, o gatilho que eu digo, esses gatilhos tem que tomar muito cuidado, porque a partir do momento que você fala para uma pessoa, você nunca vai conseguir o seu sonho, porque eu quando era criança, que nem você, eu sonhei e não deu certo. Não é os seus erros que vai virar espelho, ou tem que ser uma referência para quem está começando, ou para o seu filho, ou para o seu sobrinho, ou para o seu aluno, ou para o seu amigo, ou para o seu discípulo. Não é a sua referência, é a referência de prosperidade implícita no amor de Deus, né, que deve fazer a diferença na sua vida. Então você sempre tem que olhar com olhos de benevolência, olhos de prosperidade, olhos de evolução. Poxa, você quer desenhar? Então vamos investir no desenho, você vai ser um grande desenhista. Você quer ser uma arte finalista? Você vai ser uma arte finalista. Você quer ser uma secretária? Você quer ser o quê? Tem criança que não quer muito, não almeja muito, sabe? Não é
fazer com que o seu filho, ou sua filha, ou seu amigo, incentivá-los a ter, não é a teologia da prosperidade, muito pelo contrário, você vai ter o carro do ano. Não é o carro do ano que importa, é você se sentir bem com o pouco que você tem e poder ajudar a quem necessita. Por que você vai querer ter um carro? O carro vai te ajudar no quê? Porque um carro é uma família. Quando você instrui, você tem certeza do que você quer? E tal. Então, essas coisinhas pequenininhas que vão sendo depositadas, tem que ser depositadas por pessoas que viveram de uma forma e desejam que os filhos vivam de outra forma, que tenham o melhor. Então, isso se chama cidadania também. Porque você olhar para o lado e falar assim, eu quero o bem daquela pessoa. E eu tenho empatia por aquela pessoa e eu acredito que ela tem empatia sobre mim. Porque a falta de empatia gera o quê? Gera disputa, ganância, competição. A competitividade não é ruim, mas quando ela está aliançada com a falta de empatia, a falta de cidadania, ela é cruel. Ela é muito cruel. Você perdeu, mas eu ganhei. O que importa é o que eu ganhei. Não, tem que ter um fair play. E o fair play faz parte de um gatilho. E o gatilho vem de lá da família. Tem que vir lá de trás. Então, é bem isso mesmo que você falou. O Noé só fez a diferença porque ele foi resistente às vontades da carne. Porque qual era a vontade dele? A benevolência dele, o coração dele. É a mesma coisa quando Deus falou para Abraão que ia arregaçar lá Sodoma e Gomorra. O que ele falou para Deus? Senhor, se tiver alguém injusto lá, se tiver só 50. Deus falou assim, não tem. E hoje, vamos trazer isso para os dias de hoje? O mundo tá diferente, o mundo tá ruim, só tem violência. Deus Alex, vai vir para destruir. Rapidinho, Sim. Continua falando, eu só vou fechar as minhas janelas porque tá chovendo, tá? Tá, fica tranquila. Então, olha só, quando você traz para os dias de hoje, olha que coisa linda que fica isso. Deus falou para Abraão, olhou para Abraão e disse o quê? Se tivesse, beleza. Agora, como não tem, eu vou arrebentar lá. Mas Deus não faz nada de negativo para o mundo hoje, porque você é essa nova geração. Você é o benevolente que está salvando o mundo. Não existe mais pessoas boas, mas olha para dentro de você. Você é uma pessoa boa. Não existe mais pessoas solidárias. Espera aí, mas você sou, então existe pessoas solidárias. Nunca, não se espelhe em fazer o bem pensando no próximo. Pense em você. Você é o solidário, você é a pessoa boa. Você é hoje um dos 50 que Deus não vai destruir o mundo, né? Você é um dos 50. Você é um dos bons. Não procure 2 bons, 3 bons. Seja o bom. Então esse é o objetivo, você ser o bom para instruir a criança no caminho do bem. E aí flui. Sim, porque às vezes a gente fica nessa desculpa, igual você falou. Mas o mundo tá virado. Peraí, mas se você ainda não virou, o mundo ainda não tá virado. Mas tá todo mundo corrompido. Mas se você não se corrompeu, ainda existe alguém que nos corrompeu. E a gente precisa fazer a diferença nas pequenas coisas, né? Exatamente. Porque, tipo assim, entrar em depressão, momento deprimido, né? Porque depressão é muito mais sério. Mas momentos de depressão, assim, de melancolia, de tristeza, todo mundo tem. O ser humano precisa ser o quê? Ele precisa ser massageado. Massageado não para o mal, mas para o bem. O que é ser massageado? Bom dia, Denise, você está bem? O Alex me mandou um bom dia. Poxa, que legal. Isso é uma convivência. É convivência, né? Convivência. Quando a pessoa não tem isso, ela começa a se sentir pequena. Quando ela começa a se sentir pequena, ela começa a se defender do quê? De tudo que está à volta dela. E esse tipo de defesa gera o quê? Gera um pensamento negativo. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém lembrou de mim, ninguém me deu bom dia, ninguém me deu boa tarde, ninguém me deu boa noite, ninguém está me ajudando. Meu Deus, minha vida está um caos. Não, tem que começar de você. Você tem que falar, eu estou bem, eu tenho saúde, eu tenho 2 pernas. Por isso que eu enfatizo para as pessoas o trabalho social. Gente, é muito louco você fazer um trabalho social. Por quê? Porque quando você está dentro de uma ação social, dentro de um asilo, dentro de uma favela, dentro de um lar de autismo, dentro de qualquer tipo de trabalho social, até mesmo num bazar, onde você separou roupas para doar para
um irmão que não está trabalhando. O seu coração fica tão em paz quando aquela pessoa, você vê aquela pessoa usando aquele utensílio que você doou, ou então você vê o sorriso daquela criança com câncer que viu você entrando, ou viu um herói entrando, um herói que ela viu na televisão e que você está caracterizado daquele herói, ou então quando você dá só um abraço, cara, é muito louco isso. Aí você começa a se refletir e falar assim, poxa, eu reclamei porque eu quebrei o dedo. Eu reclamei porque eu tenho um trabalho e eu não posso ficar no celular porque eu tenho que ficar digitando. Pô, quantas pessoas não têm um trabalho? Quantas pessoas estão nessa chuva agora que a gente está vendo, trabalhando de gari no meio da rua, coletando lixo, enfrentando, nesse tempo de pandemia, vários enfermeiros enfrentando a doença cara a cara, enfrentando a morte olho no olho para fazer outra pessoa bem. Então, é muito fácil a gente criticar, a gente falar mal, a gente colocar empecilhos, falar que não dá certo, que o sonho não vai se realizar, porque a nossa mente já foi condicionada naquele gatilho lá atrás pelos nossos pais. Acredito assim, o pai que não condicionou o filho para o bem, não é porque ele não quis, é por falta de instrução, é por falta do quê? De estudo. Né? Eu vejo isso pelo meu pai e minha mãe. Meu pai fez o colegial, minha mãe foi até a 4ª série. E você vê, no trato das pessoas, você entende que a falta da educação, a pessoa não indo na escola, a pessoa não tendo uma formação de opinião, não tendo uma cabeça voltada para a evolução, não tendo noção de conta, ela é muito mais ignorante no lado, tipo assim, não ignorante no lado negativo, mas ela não entende, ela não tem noção. Então, para ela, é muito mais fácil lidar com a emoção sem o raciocínio, que muitas vezes é grosso e chucro, né? A gente sabe disso, porque os nossos avós eram assim. Eu tive pessoas na minha vida, meu pai não falava eu te amo nem a pau. Mas você sabia que era a demonstração dele de amor, era passar a mão na minha cabeça. Entendeu? Então, tipo, por quê? Porque o grau de instrução dele levava até aquilo, e a família dele no passado não tinha esse hábito de vamos dar um abraço, ou vamos fazer uma ceia, filhos, vamos chamar isso. Não, então cabe a nós fazer isso. Quando a gente tem essa visão, quando a gente tem essa noção de que tudo provoca um gatilho negativo ou positivo, a gente tem que promover mais ações positivas. E aí Sim. faz a diferença no mundo. Com certeza. Gente, vocês estão ouvindo a chuva, tá um maior chuvão, e a chuva tá batendo de assim. Ela tá toda na minha janela. Que legal, lá fora tá chuva e aqui tá céu azul. Olha que maravilha. Mas, ó, você falou uma coisa que é uma verdade. Esses tempos agora eu comecei a refletir. Você sabe, Alex, que os filhos, a gente acha que a gente ensina eles, mas eles ensinam a gente demais. Você Sim. sabe que esses tempos agora eu estava pensando no Samuel e eu comecei a fazer uma avaliação. Por exemplo, às vezes, essa insatisfação que nós adultos temos, essa mania de reclamar, porque, na verdade, eu percebo que a gente entrou num nível de mania de reclamar. Esses dias eu fiz uma live, eu tava fazendo um comentário assim, ó. Por exemplo, se você chega na fila de um banco, na fila de uma lotérica, enfim, num local público onde tem uma filona, você tá ali no meio da fila e você fala assim, gente, que calor! Você vai arrumar uns 10 que vai falar, nossa, é verdade, tá calor demais. Meu Deus! Se você falar assim, gente, como tá ruim o atendimento, que demora. Você vai arrumar uns 10 que vai falar, nossa, mas esse lugar não presta, porque não funciona, porque os funcionários... É ou não é? Agora, você chega e fala assim, gente, que maravilha! Essa fila maravilhosa, porque eu tô aqui para receber meu dinheiro, meu auxílio, para pagar minhas contas. Todo mundo vai olhar para tua cara e fazer, tipo... O que essa pessoa bebeu, né? Então, na verdade, a gente meio que se habitua a reclamar, a gente meio que se habitua a reclamar. Por exemplo, ai, gente, tá calor demais, olha, a gente tá chovendo demais. Parece que o nosso assunto sempre se inicia com uma reclamação. A gente Exatamente. Nunca inicia algo dizendo assim, gente, que dia lindo hoje, né? A gente sempre fala, nossa, gente, que dia assim, a gente sempre põe defeito. E, às vezes, a gente acaba gerando isso nos nossos filhos. E eu comecei a perceber
Eu, por exemplo, eu não curto muito calor, assim, eu não gosto de verdade, eu não gosto de calorão demais, e eu morei 13 anos em Poços de Caldas, que é uma cidade sul de Minas, então era um clima bem mais ameno, bem mais friozinho, então eu me acostumei a essa vida de usar pantufa, de usar boina, de usar casaco, né, cobertor, e Você já voltar não para São gostava, Paulo, né? e voltar Na para época do São hip Paulo. hop era só boina. Então, de voltar para São Paulo nesse calorão, e a gente está enfrentando hoje um dos maiores índices de calor que já, né, há muitos anos. E eu comecei a perceber que eu comecei a entrar nessa vibe de reclamar, de falar, gente, que calor, meu Deus, que calor, gente, tá calor demais. E aí eu estava lembrando esses dias que eu nunca vi o Samuel falar que tá calor demais. Eu nunca vi ele falar assim, nossa, tá calor demais. Nossa, mãe, e aí eu comecei, e eu conversando com Deus, sozinha, eu refletindo, eu falei, meu Deus, o Samuel está me ensinando, a gente precisa se adaptar. Paulo, ele diz algo interessante, ele diz assim, olha, eu aprendi. Ele não está dizendo que é uma missão fácil, mas ele está dizendo que nós Sim. devemos aprender a lidar com toda e qualquer situação. Tendo muito ou tendo pouco, aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. E eu comecei a aplicar esse texto para o nosso dia a dia. Por exemplo, Denise, eu não gosto muito de sol, eu não curto muito sol mesmo. Mas se eu reclamar, vai mudar o tempo? Se eu reclamar, vai deixar de ficar sol? Não, A e sensação... outra, quando você reflete da seguinte forma, bíblico, em tudo dai graça, né? A gente tem que se adaptar. A partir do momento que você começa a entender que você é um mundo individual e as outras pessoas são outros mundos, e você lidar com pessoas também é estranho, também é diferente, também é complicado, também é complexo, você começa a entender que já com pessoas você tem que se adaptar com os gestos, com as atitudes. Então, com a condição climática é a mesma coisa. Graças a Deus que está tendo sol. E se você estivesse numa geleira do inferno? E aí? Ah, tá chovendo? Que bom! Enche as represas, as plantas precisam de água. Olha o que está acontecendo na Amazônia, bacana, tá chovendo, legal. Então, tipo, a gente sempre tem que olhar com um olhar positivo, né? Sim. Porque a Bíblia também fala, os pássaros não precisam trabalhar e Deus dá o de comer. Nós estamos na vantagem, nós trabalhamos para comer, porque Deus ainda ele atua com outras pessoas nos ajudando muitas vezes até financeiramente ou até Sim. dando espaço profissional, e a gente tem o nosso, né, o nosso vigor do dia a dia para trabalhar, para receber. A naturalidade seria a gente tá tudo pelado por aí comendo mato. Não é? Verdade. Então a gente está na vantagem, nós estamos na vantagem. Então, a partir do momento que você pensa que é uma vantagem respirar e sobreviver, você começa a diminuir as críticas em tudo. Sim. E aí você sempre fala assim, amém. Faz parte. Né? Então, por isso que eu falo muito isso no grupo, né? Você tem que ser uma pessoa proativa primeiro para você. E a pessoa proativa, muitas vezes, ela não precisa de um roteiro. Ela não precisa de um patrão falando assim, ó, faça. Ela faz. Então, você tem que ser proativo primeiro para você. Para depois ser proativo em qualquer ambiente que você for entrar. Num grupo de estudos, beleza. Então, grupo, e aí? O que a gente vai fazer? O que vai ser dividido? O que a gente vai trabalhar? Isso é proatividade. Não esperar formar-se um líder ou alguém se incomodar e falar assim, ó, gente, e aí? A gente não vai estudar? Não. Já promova. Seja o proativo dentro do grupo. E a proatividade, ela vem disso. Ela vem de aceitação de condição climática e condição pessoal. Que a gente começa a entender que não depende da gente. O que depende da gente, a gente tem que fazer o melhor. Mas o que não depende da gente, a gente tem que aceitar. A gente tem uma individualidade. Esse é o problema do ser humano. A individualidade de achar que tudo que eu consigo fazer, o ser humano também tem que fazer. O outro também tem que saber fazer. E se não faz, a gente já se irrita. Ah, por isso que eu gosto de fazer tudo sozinho. Porque eu deixo na mão de fulano, fulano não faz. Se eu tenho que ficar no pé para mandar arrumar? Eu tenho que ficar no pé para arrumar roupa, para tomar banho, para fazer... Tá, para os nossos filhos é uma coisa, mas para o amiguinho do lado, não. Para o amiguinho do lado, vai de acordo com o que ele aprendeu. Muita gente tem dificuldade de seguir. Então, a gente tem que ser o quê? O condutor.
Aí que vem o lance do condutor da glória de Deus, o condutor das bem-aventuranças, né? A linha de condução para o bem, instruir no caminho, né? Ai, eu não estou conseguindo trabalhar. Que hora você está acordando? 11 horas da manhã. Como é que você quer trabalhar? Uma vez eu fiz um curso de vendas, olha só que coisa louca, rapidinho, só para você. Eu fiz um curso de vendas e no curso de vendas o cara falou assim: vocês acreditam em sorte e azar? Aí teve meia dúzia do pessoal levantou lá. Aí ele falou assim: eu vou provar para você que sorte e azar significa atitude. Vou te dar um exemplo. Você foi chamado para fazer uma entrevista de emprego numa multinacional. Só que é o seguinte, um dia antes você estava numa balada, você estava enchendo a cara, você estava fazendo um rolê, você estava se divertindo, você estava comendo uma pizza, assistindo uma série. Você acordou atrasado, porque o horário da entrevista é 10 horas da manhã, você acordou 8h30. Imagina, 8h30 até você chegar no estabelecimento, você vai sair feito louco. Vai chegar lá, vai estar lotado de gente, porque é uma entrevista geral para muitas pessoas. Beleza, esse é o ponto número 1, é o do atrasado. Aquele cara que tá na entrevista 10 horas da manhã, ele acordou às 5 horas da manhã, se arrumou, comeu bem, caminhou passo sobre passo, de repente, olha, achou R$10 no meio da rua. Por que ele achou? Porque ele estava vibrando pela natureza, sentindo o ar, olhando as árvores, vendo as pessoas caminhando, olhando o sapato dele se estava certinho. De repente, R$10 ele achou. Sorte ou azar? Não, atitude. Alguém perdeu aquele dinheiro e ele foi o felizardo de encontrar. Mas não para por aí, não. Aí ele chega na empresa mais cedo que todo mundo e vai tomar um cafezinho e bebe uma água. Aí ele encontra o cara e fala assim: tudo bem, você chegou cedo. Não, eu não gosto de chegar atrasado na entrevista. Eu gosto de estar em primeiro lugar, porque aí eu já resolvo o que eu tenho que resolver e vou resolver outras pendências. Beleza. Na hora da entrevista, ele é o primeiro a chegar. Quando ele entra na sala, quem é que recebe ele? O chefe da empresa que estava ali, só andando pelo local e viu ele tomando um cafezinho. Então essa é a diferença. A atitude. Sim. Então, a nossa vida tem que ser baseada nisso. Atitudes. Você quer mudar de vida? Você vai mudar de vida. Você acredita em Deus? Então, continue acreditando no que ele fala. São coisas boas. É um livro aí de mais de milhões de anos aí que mostra para você que acontece e é verdadeiro. Ah, mas aconteceu com ele e não vai acontecer comigo. Vai acontecer com você. De forma diferente. Mas vai acontecer. E você vai entender quando te lembrar. Quando você sentir a referência, nossa, meu, tem tudo a ver, cara. Tem tudo a ver. Nossa, mas muito legal. E tudo isso reflete nos nossos filhos, reflete nas crianças. Porque Exatamente. Se a criança ela é gerada num ambiente de gente atrasada, ela vai se tornar um atrasadinho. Se ela é gerada num ambiente de bagunça, de desordem, tudo, na verdade, vai refletindo. E nós precisamos de pensar mais, porque quando Jesus veio para nos instruir, para nos ensinar e para mostrar que existe um caminho, gente, existe um caminho leve aí, não precisa de tanto peso, tanto fardo. Jesus, ele tirou o fardo. E a nossa mensagem para vocês essa manhã, né, com todas essas cores, né, com essa maneira às vezes tão engraçada, tão divertida, tão assim, tudo muito fofinho, é para dizer que existe uma responsabilidade sobre nós. Existe uma responsabilidade sobre nós gerarmos a próxima geração. Eu gosto de um texto que às vezes eu cito quando eu faço algum grupo de mulheres ou algum culto de mulheres. A Bíblia diz que a mulher mais velha, ela precisa de instruir a mais nova. É mais ou menos assim, é passar de mãe para filha, de pai para filho, dos mais velhos aos mais novos. E quando eu digo isso, às vezes você não teve uma boa referência dos seus pais, mas tem alguém que é uma referência, você pode se inspirar nessa pessoa. A gente sempre tem alguém que a gente fala assim, essa pessoa eu não quero ser, e alguém que a gente fala, essa pessoa eu quero ser. Siga o caminho mais difícil, às vezes o mais estreito, igual o Alex falou, no caso que ele citou da entrevista e tal. Puxa, não é mais difícil acordar um pouco mais cedo? Não é mais difícil? Aparentemente, o caminho mais difícil parece que ele é mais penoso, mas o caminho mais difícil, ele é o caminho que vai te levar ao sucesso, vai te dar resultados. E é isso que Jesus falou. Jesus disse que a porta que leva à vida, ela é estreita. E nós precisamos entender isso. Tudo na vida, igual, por exemplo, eu quero emagrecer. É fácil emagrecer?
Pelo menos para mim, não, né? É uma missão difícil. Às vezes a gente tem que renunciar a algumas coisas, a gente tem que abrir mão de outras, mas qual que é o resultado? Ter uma vida saudável, estar livre de doenças, porque a gente não está vivendo aqui só estética. Às vezes eu falo, Alex, que eu tenho a sensação que daqui 20, 30 anos, nós vamos ter uma geração perfeita esteticamente. É uma geração que a gente vai chegar lá na clínica e falar, olha, eu quero esse nariz, eu quero esse olho, essa boca, esse pé, eu quero essa cintura, esse seio, eu quero essa bunda, eu quero essa perna. A gente vai ser aparentemente perfeito fisicamente. Mas o que Jesus veio trazer para a gente não foi uma vida abundante esteticamente, é uma vida abundante aqui dentro. Talvez a gente está tão focado em deixar os nossos filhos lindos, parecendo uns bibelôs. A gente quer tanto postar fotos deles, né, parecendo ali mini modelos, mas os nossos filhos, eles precisam mais do que isso, eles precisam de gente, eles precisam, às vezes, de um pai, de uma mãe, de um tio, uma tia, um vô, uma avó, Sim, alguém próximo, exatamente. que senta no chão para brincar com ele, alguém que simplesmente olhe nos olhos. Deixa eu dizer para você algo muito importante, muito interessante. Eu não tenho muitos filhos, gente, mas eu sou tia de 11 e tia-avó de 9. Então, de criança, eu entendo pelo menos um pouquinho, né, Alex? É verdade. Como é importante você olhar, às vezes, para uma criança e olhar nos olhos dela e perguntar, e aí, como é que você está? Qual que é o seu sonho? E nós precisamos de dar atenção. Existe uma geração, gente, chorando, existe uma geração depressiva, existe uma geração que entra no quarto, que está cortando os pulsos, existe uma geração que não tem direção, existe uma geração que está entulhada de brinquedos, entulhada de presentes, entulhada de tecnologia, e tão carente, às vezes, de só amor, de sentar à mesa. E eu gostaria de aproveitar esse momento, nós já estamos acabando, aproveitar esse momento e fazer um convite, né? É uma sugestão, uma ideia. Hoje é sexta-feira, nós vamos ter aí sábado, domingo e segunda-feira, dia 12 de outubro, feriado. Eu gostaria de desafiar você, família, num desses dias, né, eu sei que às vezes a gente está trabalhando, mas em um desses dias, você tirar, sabe, deixa o carro na garagem, vai dar uma volta a pé com os filhos, ou vai até um parque, vamos, assim, fazer um propósito de não ir ao shopping, ou ir a algum lugar tecnológico. Criar hábitos saudáveis, né? Exato, fazer algo simples. E a minha sugestão também para vocês é fazer algo em família. O Samuel, por exemplo, ama cine pipoca. Gente, e não tem nada mais barato que pipoca. Você paga, pipoca é tão baratinho, e aí você faz aquele bacião de pipoca, põe todo mundo sentado ali para assistir um filme junto, bater aquele papo, conversar, termina o filme, vamos fazer cosquinha, vamos brincar. Assim, de verdade, a minha sugestão para você hoje é que você tire um tempo desse final de semana prolongado. Às vezes a gente está tão preocupado em guardar um dinheiro para fazer uma viagem extraordinária, mas às vezes os nossos filhos, tanto pequenos quanto maiores, eles não estão querendo uma viagem extraordinária, eles estão, às vezes, querendo algo simples, de repente, sentar à mesa. Hoje nós vamos fazer um jantar diferente, cachorro quente, e todo mundo sentar à mesa e vamos comer cachorro quente com ketchup, gente, que coisa boa! Vamos marcar positivamente o coração das nossas crianças, e vamos abençoar, e ontem eu fiz esse convite, vou fazer mais uma vez. Nesse final de semana, eu sei que tem muitos pais que são travados, mas olha para os teus filhos, olha nos olhos dele e abençoa eles, e diga, olha, filho, eu não sei direito como é que faz, mas eu quero te abençoar, eu quero dizer que você vai ser bem-sucedido, que você vai ser feliz, né? Que você vai ser feliz no amor, que você vai conquistar aquilo que você sonha, que você vai dar certo, e que nós possamos aí, gente, criar novos hábitos, que a nossa família seja um reflexo, como dizia meu pai, que a nossa família seja um pedacinho do céu. Esse é o nosso desejo para você nessa manhã chuvosa de sexta-feira. E com céu azul. E, Alex, para terminar, que a gente já está aqui quase uma hora junto, eu queria que você, assim, deixasse também um recadinho, um conselho, você que anda tanto e tem tanto acesso a tantas pessoas. A gente nem falou muito, porque hoje não era esse o objetivo, mas
Você é uma pessoa que trabalha na TV hoje, trabalha na mídia, você trabalha com muitos artistas, você conhece esse público, né? Eu trabalhei um tempo também numa emissora de televisão, a gente conhece um pouco, eu conheci um pouquinho, você conhece mais, mas a gente conhece um pouquinho, assim, desses bastidores. E o que você tem para dizer, assim, na sua vida? Qual que é o conselho que você Bom, daria para as pessoas que nos assistem? bom, assim como muitas pessoas que precisavam de um caminho, precisavam de um auxílio para seguir o lado correto, né, na vida, eu, graças a Deus, eu tive grandes referências, né, na música, na TV, no teatro, grandes ídolos aos quais eu me tornei. Hoje eu posso dizer isso com muita alegria, com muita emoção, que a maioria dos ídolos que eu tive na infância, hoje são os meus amigos. Meus amigos, amigos de verdade, sabe? Luciano do Trem da Alegria, Cecília Lemes, que é amor da minha vida. Inclusive, você falou de tirar o tempo. Ela tá fazendo isso, ela vai viajar aí, ó, para ficar com os netos, aí vai ficar uma semana longe, curtindo, né? Eu tenho o Robson Bailarino, eu tenho o Pedro Lemos da Poliana, que é um grande amigo, tenho o Bruno Suter do Hermes e Renato. Então, muitas pessoas que eu me surpreendi ao conhecer, mas eu só conheci porque eu andei no caminho correto. A minha índole foi correta, o meu sentimento foi correto, a minha demonstração de amor por eles foi verdadeira, não foi com segundas intenções ou com interesses futuros, muito pelo contrário. Foi mais por afinidade, por ver que a personalidade daquela pessoa me traria um bem e eu gostaria de ser como aquela pessoa. E eu acabei encontrando essas pessoas e fazendo a diferença. Não é difícil você entrar no meio artístico se você tem vontade de fazer isso, ou almejar, ou encontrar, ou alcançar um objetivo. Não é difícil. O difícil é você manter. Se você tiver uma caminhada limpa, sadia e verdadeira, pode ter certeza que você vai manter o seu sucesso, vai manter numa crescente de evolução. Mas se você não conseguir fazer isso, esteja certo que existem novas chances. E não desperdice essas chances, porque muitas vezes está no seu lado, né? Tipo, você ajudando uma pessoa do lado, o sol vai brilhar para você. E vai brilhando, de certa forma, de uma magnitude que uma pessoa vai chamando a outra, né? A gente chama hoje de network, né? Quando você tem um contato com uma pessoa que vai puxando outra pessoa, que puxa outra pessoa, que leva outra pessoa, e você chega em determinado caminho. Mas não é pretensiosamente, é despretensiosamente, que é o que aconteceu comigo. Eu, Alex Rangel, comecei sendo desenhista aos 7 anos de idade, nunca imaginei estar na frente de uma tela de TV, de estar atuando, de estar direcionando um grupo de teatro, muito pelo contrário, sempre fui vocalista de banda, cantando rock pesado, a Denise lembra disso, roqueiro pesado, e olha onde eu tô hoje, sabe? Por auxiliar pessoas e ser amigo das pessoas, eu fui entrando nos caminhos que eu precisava, que eu senti que eu precisava. Porque se você tem um mínimo de cidadania e amor ao próximo, você estende a mão, não adianta, você estende. Eu sou o tipo de cara que se eu estiver no metrô e alguém estiver chorando, eu paro para conversar. Se eu vejo que uma pessoa saiu do metrô vomitando ou passando mal, eu desço junto. Olha, eu largo o que eu tô fazendo e desço junto. Eu já cheguei a dar garrafas de água que eu tinha na minha bolsa para outras pessoas ficarem melhores, porque eu vi a pessoa com sede, passando mal. Vi gente com depressão, às vezes chorando porque te perdeu um namorado ou recebeu uma notícia negativa de um hospital que o pai ou a mãe estava doente. Eu parei para ajudar, não é para seguir o que eu estou falando, mas seguir o que você está sentindo, que é o primordial. Então, você que tem um sonho de realizar as suas coisas, busca, se edifica e vá atrás. Olha aí, ó, eu lancei 1 livro, 2 livros, 3 livros, são 25 livros de Meninos do Riso por aí, você pode encontrar na Amazon, em qualquer lugar, mas eu não era nem escritor, eu era desenhista, olha onde eu cheguei. Então, haja com coração bom, faça referências, crie referências, desenvolva hábitos saudáveis, que o futuro é certo, o futuro, o sucesso é certo. Não tem que questionar. Uau! Gente, se a gente fosse falar do Alex aqui, a gente ia gastar mais 1 hora. O Alex já apareceu no programa do Ratinho, já fez programa de TV, já fez tanta coisa. Se você quiser acompanhar um pouquinho fiz novela, mais... fiz filme.
Se você quiser conhecer um pouquinho da história, dessa trajetória, ele trabalha nos bastidores de novelas da TV. Se você quiser um pouquinho, Alex, qual que é o seu endereço lá no YouTube? É mais fácil você clicar, digitar no Google Ministros do Riso e vai aparecer, como diz a gente fala brincando, né? Puxa minha capivara pelo Google, já era. Então, procura lá, gente, maestros Ministros do Riso. Ministros do Riso. Você que é o maestro, seu azul. Ministros do Riso, dá uma olhadinha lá, vai conhecer um pouquinho da história do Alex. Alex, uma honra ter você aqui comigo. Pena que o nosso tempo já acabou, não deu para falar nem metade, mas tá bom. Eu espero que Deus prepare uma outra oportunidade para a gente estar junto de novo. Para você. Aí eu quero que você venha na próxima. Para falar um pouquinho do seu trabalho, dos seus livros. Já são 25 livros lançados. Coloca depois na descrição aqui no Facebook, coloca o link, alguma informação para o pessoal ter acesso também mais rápido. E a gente vai ter uma outra oportunidade para a gente conversar. Muitas. Alex, muito obrigada, que o Senhor Deus te abençoe, que te leve ainda a lugares mais altos, que dizem que o céu é o limite, eu diria que nem o céu é o limite, porque... O céu azul é o limite, eu já sou o céu. Porque o céu, na verdade, é só um degrau para as conquistas ilimitadas de Deus para a sua vida, que o Senhor Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Gente, vocês que ficaram nessa live, eu espero que, enfim, no meio dessa conversa, eu espero que tenha te edificado, tenha te abençoado. E a minha oração é que esse final de semana você faça algo com a sua família. Vamos investir nos nossos filhos. Como o Alex disse, não existe limite. Talvez seu filho chegue para você com um sonho que para você é impossível, mas motive ele. Fala, filho, acredita, vamos pedir para Deus e nós vamos lutar e nós vamos conquistar. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Ele te dê paz e alegria e o melhor final de semana da sua vida. E segunda-feira, dia 12 de outubro, eu vou ter uma live mega especial. Não será eu e nem a Denise. Eu acho que eu vou fazer Peraí, acho que eu vou ter uma convidada, mas eu vou deixar isso de surpresa. Vai ser só segunda, por ser feriado, às 10 horas da manhã. E eu espero você aqui. Chame as crianças. Vai ser uma live para as crianças. Convide todas elas, que vai ser muito especial. Alex, beijo no coração. Deus abençoe. E até segunda-feira, se o nosso Deus lindo nos permitir. Tchau! Já permitiu. Tchau, tchau. Amém. Tchau.